Eu não olho mais para um tempo gráfico. Ah, pô, o JR opera em M15, opera em M1. Não, eu opero todos os tempos gráficos simultaneamente, buscando confluência entre eles. Então, o que é essa tal confluência entre tempos gráficos? É tu não se basear só em M1. A estratégia de M1 é tu não se basear somente em M5, e sim buscar olhar em M1, olhar em M5, olhar em M15, olhar em M30, olhar em H1. Como um trader profissional, como os traders profissionais fazem tudo quanto é mercado, o AB não precisa ser diferente. Então eu vou te mostrar nesse evento como fazer isso, como utilizar os tempos gráficos do jeito correto. Vou te dar uns pitacos, te mostrar algumas coisas, viu? É um conteúdo muito avançado, ninguém fala sobre isso no YouTube brasileiro e no gringo também, vai? Fora do país ninguém fala sobre isso também, sobre essa tal confluência. Por que tu acha que o operador lá do mini índice, ele tá com 4, 5 monitor? É para buscar essa tal confluência. Ele não fica baseado somente em M15, em M5, não. Tem um monitor aqui me dizendo, tá, me mostrando o tempo gráfico de 1 minuto, tem um monitor aqui me mostrando o tempo gráfico de 5 minutos. Eu buscar confluir isso daí, olhar para eles, cara, é demais, é fantástico. Eu buscar confluir eles entre si, para daí sim tomar uma conclusão, tomar uma decisão. Ah, eu vou comprar, ah, eu vou vender. Não baseado em M1, M5, e sim em todos os tempos gráficos simultaneamente. Ó, M1 eu tô olhando aqui, tá bom o negócio. Ó, M5 também. Tudo me trazendo pistas para, por exemplo, fazer uma compra. Aí sim eu vou comprar. Então é isso que eu vou trocar ideia nesse evento. Deixa eu abrir um pouco o chat aqui. Eu quero falar sobre confluência entre tempos gráficos. Independente da corretora que tu opera, tô com a Cotex aberta, tô com a Binomo. Hoje eu tô aqui no ranking da Binomo, ó. Tá, tô no ranking da Binomo, independente da corretora Bulex, né? Eu não sei se a pronúncia é assim, mas é uma corretora que vem crescendo bastante. Eu quero começar a validar ela também. Então, independente da corretora que tu vai aprender aqui, é válido. Para tu justamente largar esse negócio de operar tempo gráfico, né? De operar tempo gráfico. Então, para tu nunca mais operar em M1 ou M5. A partir desse evento, esse é o foco. Tu nunca mais operar tempo gráfico, e sim a confluência entre eles. A confluência entre eles. Então, durante muito tempo, eu também fui um operador de tempo gráfico. Operava, por exemplo, em M5. Isso é o mais comum, né? Ah, operava em M1. Hoje em dia, eu busco confluir os tempos gráficos. Então, vamos começar falando sobre o que é a confluência de tempos gráficos. A confluência de tempos gráficos é tu olhar não só para um tempo gráfico, mas sim para vários, para daí sim tu tomar uma decisão. Tu vir aqui na Cotex e clicar para cima, tu vir aqui na Cotex e clicar para baixo. Então a confluência é justamente quando algo conflui. A gente tem a divergência, que é quando algo diverge, né? Então na física a gente estuda muito isso, em várias outras cenas aí acadêmicas a gente fala sobre divergência, convergência, né? Quando algo converge, ele aponta para a mesma direção. Então daí que vem o termo confluência, né? Confluência, algo confluir para a mesma coisa, e é o contrário de divergência, né? É justamente o contrário. Então quando algo conflui, quer dizer que aponta para a mesma direção. Eu olho para M1, gráfico estourando para cima, sem retração, sem pavio. Olho para M5, gráfico estourando para cima, sem me deixar pavio, sem perder volume nos últimos minutos. Ó, eu estou começando a olhar para vários tempos gráficos. Olho para M15, acabou de fechar o candle de M15 com volume rompendo o máximo. Então tu começa a perceber que ao olhar diferentes tempos gráficos, eles estão me dizendo para eu comprar. Agora, a partir do momento que eu olho para M5, tá bonito, olho para M15, tá bonito, mas M1 tá feio pra caramba, eu não tenho a confluência. Eles não estão me apontando todos para compra, certo? Eu não tenho essa confluência. Então a confluência é justamente isso, os tempos gráficos confluírem entre si e apontarem para a mesma direção, para cima ou para baixo. Eles confluírem, eles estarem de acordo. Isso é a confluência de tempos gráficos, algo muito novo
no ramo da análise que vai mudar, velho. Vai mudar, viu, investidor? Vai mudar, viu, prata da casa? Os teus resultados eu tenho certeza. Tu vai parar de operar em M1, em M5. Tu vai operar tudo simultaneamente. Então, começar falando sobre isso, sobre o que é a confluência. Quando algo conflui, aponta para a mesma direção. E a partir do momento que a gente tem isso, os tempos gráficos apontando para a mesma direção, eu tenho uma maior assertividade, eu tenho uma não diria certeza, né? Mas eu tenho uma assertividade bacana e posso montar uma posição. A partir do momento que os tempos gráficos não confluem entre si, eu não monto uma posição. Certo? Existem várias coisas que tu pode olhar na confluência entre tempos gráficos. Tá? Na confluência entre tempos gráficos. Uma que eu vou trazer aqui é a confluência entre M5 e M15. Viu? Entre M5 e M15. Deixa eu ir pro chat aqui rapidão. Eu não sei se tu já tinha ouvido falar sobre confluência. Manda aí no chat, sim ou não? Já tinha ouvido falar? Não tinha ouvido falar? Sim ou não? Manda aí no chat. Confluência de tempos gráficos. Olhar em tempos gráficos vários, não só M1. Ultimamente, né? Infelizmente, o mercado está habituado a isso, a tu ser um operador de 1 minuto, a tu ser um operador de M5. Hoje em dia eu não opero mais assim. Já, porra, faz uma cota. Quem me segue sabe disso. Olho para todos os tempos gráficos simultaneamente. Se eles estiverem confluindo entre si, eu tenho a segurança para montar uma posição comprado ou vendido. Mais longa, tranquila. É assim que eu opero OAB hoje em dia, né? É assim que eu opero OAB hoje em dia. Buscando confluência. Então, o que é confluência? Quando algo aponta para a mesma região. Certo, vamos seguir aqui. Uma confluência que eu gosto muito de utilizar é entre o tempo gráfico de 5 minutos e de 15 minutos. Tem várias confluências, eu ensino várias, as mais avançadas da minha mentoria, mas o foco aqui não é isso, vou mostrar algumas, viu? Algumas confluências que eu gosto de utilizar. Tem várias. Na minha mentoria avançada eu trato de muitas confluências, né? Entre aí tempos gráficos, buscando também confluir tempos gráficos com o próprio volume, entrada de volume ou perca de volume. Bem bacana isso daí. Então, uma confluência que eu quero trazer é entre o tempo gráfico de M5 e M15. Eu gosto muito de fazer isso. Presta atenção. Passo aí, porra, quase que diariamente. Tô olhando o movimento, né? Tô olhando o movimento. Por exemplo, um movimento de alta, né? Ativo subindo, vamos supor que aqui, ó, candles verdes. Tô olhando o movimento, isso em M5. Eu também busco olhar esse movimento, a paridade ali, vamos supor, pô, euro-dólar, lá na Quotex, Bulex, Binomo, não importa. Euro-dólar. Eu costumo olhar além de M5 em M15, e aí que vem, né? Aí que vem a confluência que eu quero te mostrar. Pô, tô olhando em M5, a gente vê um movimento de alta, candles verdes subindo. Certo, olho em M15 e também vejo um cenário parecido. Eu sempre gosto de esperar, no momento de montar uma posição, o fim de candle de M5 e de M15. Então eu sempre entro em horários, por exemplo, 8h45, 8h30, 9 horas, 9h15, no fim do candle de M15, também vai bater com o fim do candle de M5. Então, porra, tô olhando em M5, movimento de alta, tô olhando em M15, movimento de alta. Aí, pô, começa a andar, logo eu vejo o fechamento de um candle de M5 assim, ó. Tá? Isso daqui se chama confluência entre tempos gráficos M5 e M15, né? Falando dessa confluência em específico, existem várias. E o tempo gráfico de M5, ele te aponta, como ele é um tempo gráfico que se forma a cada 5 minutos, uma vela se forma a cada 5 minutos, ele acaba te apontando a perca de volume, a perca dessa força desse movimento antes que o tempo gráfico de M15. Então, além dos tempos gráficos às vezes se unirem, te mostrarem que tu deve entrar numa operação comprado ou vendido, às vezes eles vão evidenciar que tu não deve entrar na operação. Eles meio que vão divergir entre si, né? Eles não vão confluir, não, eles vão divergir. Vai ter uma divergência, um apontando para uma alta e outro perdendo volume, como acontece aqui. Então, como
o candle de M5 se forma a cada 5 minutos e o candle de M15 se forma a cada 15, às vezes tu vai ver, por exemplo, isso daqui, ó, tá? Tu vai ver isso daqui, ó, em M5, tá? E M15 ainda tá subindo. Tu vai ver isso em M5, finalizou o candle e formou. Isso é uma confluência que eu gosto muito de utilizar, que é entre M5 e M15, e o que evidencia essa confluência? Perca de volume. M5 fecha um candle, por exemplo, em um movimento de alta, perdendo volume, normalmente deixando bastante pavio para cima. M5 está evidenciando a perca de volume antes de M15, tu busca essa confluência, olha para M5, perdeu volume, olha para M15, ainda tem volume, o que significa que eles estão divergindo entre si. É um sinal, uma pista de que tu não deve montar uma operação comprada. Por quê? Porque M5 perdeu volume, certo? Quando tu busca olhar para M15, ainda tem volume lá, o ativo ainda está subindo lá, então eles estão divergindo entre si, eles não estão convergindo, né? O que seria uma convergência, né, entre os tempos gráficos? Por exemplo, aqui, né? M5 está subindo, aí tu olha lá, vai lá olhar em M15, né? Também está subindo. Eles estão convergindo, os dois estão fazendo a mesma coisa, apontando para a mesma situação, que é para uma alta. Agora, a partir do momento que eu olho para M5, fim de candle, fechou assim, perdendo o volume comprador, olho para M15 e M15 ainda está fazendo candles verdes, perdendo um pouco, deixando um pouquinho de pavio, eles estão divergindo entre si, não monto operação comprada nesse caso, nem vendida, prefiro não fazer nada. Então aí é uma divergência entre os tempos gráficos, né? Eles não estão convergindo, eles estão divergindo. Esse tipo de situação eu gosto muito de olhar. É um dos tipos de situação que eu mais curto, certo? Que envolve a confluência, a divergência entre tempos gráficos. Existem várias situações super avançadas que fazem tu ganhar muito dinheiro. Olhei para um, olhei para outro, estão convergindo, batata, compra e vai embora. Existem várias situações. Uma delas é essa. Perca de volume em M5, M15 às vezes nem fechou candle ainda, por isso que ainda tu não viu isso daqui lá em M15, né? Só que M5 já te mostra isso, tu olha em M15 e continua subindo, estão divergindo entre si, não estão apontando para a mesma situação, para cima ou para baixo, certo? Perca de volume. Essa é uma divergência, né? Divergência, convergência entre tempos gráficos, uma situação que acontece muito mesmo. Tá, deixa eu ir para o chat. Esse é um exemplo que pouca gente utiliza, pouca gente conhece. Sou um dos únicos canais do Brasil a falar sobre isso, sobre tu olhar para diferentes tempos gráficos aí. Diferentes tempos gráficos. Vou trazer mais situações, calma lá. Quero trazer uma bem avançada. Eu só troquei ideia até agora com o pessoal da mentoria. Quero trazer aqui para vocês, calma lá. Eu vou abrir aqui no celular para ver se estava tudo ok. Deixa o likezão se tu não deixou. Então, essa é a tal confluência divergência. Nesse caso, os tempos gráficos estão divergindo entre si. M5 está divergindo do tempo gráfico de M15. Certo? Está divergindo do tempo gráfico de M15. Quais tempos gráficos eu costumo utilizar? Então, beleza, tratamos ali de um cenário de confluência e divergência que eu gosto muito, que é quando o M5 perde volume, certo? E M15 ainda não fechou. Então, tava querendo fazer uma compra, olhei para M5, perdeu volume, M15 ainda não fechou, divergindo entre si, não faço essa compra. Poderia ser o contrário, estou no movimento de baixa, o candle de M5 perde volume e me deixa pavio para baixo ao invés de para cima, e M15 ainda está apontando para baixo, tem candle vermelho com volume. Divergência entre si, não faço operação vendido, poderia ser a situação ao contrário. Poderia ser a situação contrária. Vamos lá, quais tempos gráficos eu costumo utilizar? O JR não opera em M1, não opera em M5. Agora quais? Já entendi isso, agora quais tu utiliza? Eu costumo utilizar, tá? Aí já vai ser um papo mais avançado, né? A gente teria que ter várias aulas para tratar de cada um individualmente. Mas eu costumo utilizar os tempos gráficos de 1 minuto, M5, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e 4 horas.
Tá? Os que eu menos utilizo dessa lista, os que eu menos olho antes de montar uma posição é M1 e 4 horas, tá? Os dois extremos, o extremo mínimo e o extremo máximo, são os que eu menos olho, né? Agora M5, M15, M30 e H1, toda operação que eu vou montar eu olho para esses tempos gráficos. Mostrei uma divergência-convergência muito comum que é entre M5 e M15, existem outras bem bacanas também. Tá? Uma que eu vou trazer aqui é entre o tempo gráfico de M30 e M15. Então, tu pode ir buscando relações entre todos os tempos gráficos. Na minha mentoria eu trago isso detalhadamente, né? Cada confluência, cada divergência que eu utilizo e que existe. Aqui vamos tratar de algumas. Uma que eu curto muito é de M30 junto com M15. Então qual que é essa divergência entre M15 e M30? Eu olho lá no tempo gráfico de M15. Abri uma paridade qualquer lá. CAD CHF. Certo? Abri o CAD CHF. Olhei em M15. M15 eu vejo um movimento de alta bonito. Algo assim. Tá? M15. Tá bonito assim. Certo? Apontando para uma alta. Olhei em M30 e acabou de fechar o candle. No momento que eu estou olhando, por exemplo, 8h30, 9 horas. Acabou de fechar o candle de M30 e ele fecha com o volume sem retrair, sem deixar pavio para cima ou para baixo. Para eu que estou pensando em fazer uma compra, isso é muito bacana. É uma confluência que eu utilizo, certo? Estou pensando em fazer uma compra. Não necessariamente eu espero fechar candle de M30, mas se por acaso estiver fechando o candle de M30, eu olho para o candle de M30 e se ele fechar com o volume sem retrair, é uma evidência legal, tá? Que conflui para minha compra, tá? Olha, ele está engatando aqui, que conflui para minha compra, certo? Então, antes a gente tinha um exemplo de divergência, o tempo gráfico de M5 divergindo do tempo gráfico de M15, evidenciado com a perca de volume. Aqui a gente já tem um caso de confluência. O tempo gráfico de M15 está confluindo com o tempo gráfico de M30, certo? O candle de M30 fechou com volume, evidenciando compradores, evidenciando uma possível continuidade desse movimento de alta. Se ele perdesse volume, ia ser o contrário, né? Vamos supor que ele feche, o candle de M30 fecha assim, ó. Aí seria uma divergência. Agora, eles confluindo, ele fecha com volume, certo? Olhei para M30, tem volume, M15 continua ali subindo, né? Aqui a gente tem uma confluência entre tempos gráficos. Outra coisa que eu iria olhar aqui, se não tem, por exemplo, tô pensando em fazer uma compra aqui no movimento de alta. Eu olhei para M30, tá confluindo com M15, como o JR mostrou aí, essa situação de confluência bem bacana, né? Quando o candle fecha cheio em M30. E outra coisa que eu gosto de olhar bastante são obstáculos. Por exemplo, olhei em M30 e não tem nenhuma resistência aqui em cima, não tem nenhuma média móvel. Então são coisas que eu busco confluir também. Além de olhar para os candles de M30, de M5, de M15 e buscar a confluência entre eles, eu olho também para zonas de resistência, estruturas, né? Vulgo estruturas. Então o que tu conhece como resistência, suporte, média móvel. Se, por exemplo, tudo está confluindo para eu fazer uma compra aqui, certo? Mas tem uma média móvel em M30 bem aqui, ó, que vai atrapalhar a minha compra, tá acima, né, da região que eu quero comprar, ou seja, vai agir como obstáculo, eu chamo isso de obstáculo order block, eu costumo não fazer. Isso daqui já é tema de mentoria, tá? Order blocks em tempos gráficos maiores. O pessoal da minha mentoria tá caduco de ouvir isso, das horas demais. É um assunto que a gente pode avançar muito, essa tal confluência, divergência. Mas, facilitando o negócio, simplificando. Trouxe uma em M5, M15, perca de volume em M5, evidenciando que tu não deve entrar, e trouxe essa daqui. Candle fechou grandão, bonitão em M30. Olhei para M15, tá confluindo, estão apontando para a mesma direção, ou seja, nesse caso aqui do exemplo para uma alta. Também verifico
se tem obstáculos, por exemplo, uma média móvel aqui acima, uma resistência, um monte de topo com retração, certo? Eu olho normalmente em M30 para facilitar, então eu estou buscando confluência entre M5, M15, M30, H1, H4. Mas para simplificar, trazendo uma específica, né, uma situação específica aqui para vocês, que eu gosto muito, é essa daqui, movimento de alta ou de baixa, confluo M15 com M30, M30 fechou com volume bonito, M15 tá legal, tô pensando em fazer uma compra, não pode ter nada acima aqui atrapalhando a minha compra, uma resistência, uma LTB cortando o ativo todo em M30, uma média móvel vai de 20, de 200, não pode ter nada aqui agindo como obstáculo. É uma situação que eu gosto muito, sem obstáculo, M15 ok, M30 ok, me dizendo, tá? Me trazendo essa pista para eu fazer uma compra. Essa é uma confluência já, né? Então divergência, confluência entre tempos gráficos, trouxe uma divergência antes, aqui uma confluência. Agora, a partir do momento que tu começa a juntar tudo isso daí e analisar com cautela diferentes tempos gráficos, cara, começa a mudar, né? Tu começa a mudar. Tu não é mais um operador que opera em M1, que opera em M5. Não, tu é um operador profissional. Tu olha em diferentes tempos gráficos antes de tomar uma decisão. Porra, tô pensando em comprar aqui, JR. Movimento lindo de alta. Só que eu percebi que o candle de M5 fechou perdendo volume pra caramba, retraindo pra caramba. Opa! Né? Ah, tô pensando em vender, só que o candle de M30 perdeu volume e tem um obstáculo aqui, uma média móvel passando bem abaixo, ou seja, ela vai suportar o preço, ela vai, querendo ou não, atrapalhar a minha venda. Eu estou fazendo uma venda, eu quero que o ativo caia, tem uma média móvel aqui, tem um suporte aqui, confluência entre tempos gráficos, divergência entre tempos gráficos, busca olhar isso nas tuas operações. Essa temática aqui pode se tornar muito mais complexa do que eu estou trazendo aqui, né? Dá para a gente analisar cada situação. Uma delas, perca de volume em M5, que eu trouxe ali, então a confluência e divergência entre M5 e M15. Outra que eu acabei de trazer, confluência entre M30 e M15, certo? O candle de M30 fecha bonito com volume, sem obstáculo, confluência. Antigo exemplo, divergência. 2 exemplos, tem vários. Tem como tu confluir M5, M15, M30, utilizar H1 também nessa confluência. Cara, tem como fazer muita coisa profissional, muita coisa mesmo. Uma coisa bacana também é a formação de zonas de suporte e de resistência. Confluência entre M5, M15 e M30. Marco em M30 regiões de suporte e de resistência e em M5 eu vou ver a formação dessas regiões antecipadamente. Por quê? Porque a gente tem candle em M5 se formando a cada 5 minutos, em M30 a cada 30 minutos. Então, marquei região em M30 e consigo em M5, tá? Devido a essa confluência, verificar a formação ali de uma região de suporte, de resistência. Então tem essa confluência também. Essa confluência entre M5, M15 e M30 tem várias, velho. Tem várias bacanas. Mas o que eu quero é que tu pegue a visão nesse evento, tu não pode ser um operador de tempo gráfico. Me diz aí, sim ou não, se tu já operou M1, se tu já operou M5. Quero que tu entenda isso nesse evento. A gente vai tornando o negócio mais complexo, muitos não entendem, muitos entendem, mas o principal aqui, que eu quero que tu pegue, é que tu não pode mais ser um operador de tempo gráfico. Eu, durante muito tempo, JR, jovem rico trader, minha pessoa, operei em M5, operei em M1. Mais em M5 do que M1. M1 também operei bastante no passado. Mas, durante muito tempo, eu só ficava baseado no tempo gráfico de 5 minutos. Eu era um operador de M5. Também já fui um operador de M1. Mas eu era um operador de M5 e buscava operações sempre de 5 minutos. Só ficava baseado no tempo gráfico de 5 minutos. Quem nunca fez isso? Manda aí o tempo gráfico que tu já operou, que tu já foi um operador. Hoje em dia, eu larguei, né? Essas besteiras tu vai largar também, velho. Viu, prata da casa? Pra isso que tu tá aqui toda terça, 8 horas. Toda terça eu entro ao vivo nas principais corretoras pra trazer esse diferente. Então,
É bem bacana. Trouxemos um exemplo de divergência, um de convergência, quando algo converge, né, para a mesma situação, para a mesma direção, alta ou baixa. Tem ali a situação do... Tem várias situações, né? Uma delas da formação do suporte e da resistência, curto muito. A formação de fundo e de topo, certo? Perca de volume, eu trouxe basicamente no primeiro exemplo, que é a divergência. Tem também situações de início de lateralização que tu consegue identificar a partir de tu olhar, né? A partir da observação de M1, M5, M15, consegue saber, a partir dessa observação de diferentes tempos gráficos, tu consegue especular o início de uma lateralização. Então, muito bom durante a tarde. Pô, tô operando durante o início, o fim da manhã, 10, 11 horas, meio-dia. E a partir da observação de M1, M5, M15, tu consegue identificar que o ativo está perdendo volume e começando a lateralizar. Isso é muito bom, né? Para tu que quer, tô pensando em fazer uma operação de compra, de venda, numa tendência, identifiquei isso, não vou fazer. Porque segundo a minha observação de diferentes tempos gráficos, o ativo vai lateralizar. E eu quero acreditar na tendência, então não vou, né? Não vou. Então tem várias e várias aí confluências e divergências entre tempos gráficos. Essas duas que eu trouxe são bem bacanas. São bem bacanas. Tu olhar para M15 e M30 nessa confluência. E também para M5 e M15. M5 evidenciando a perca de volume ali. Fechou com retração, com o pavio para cima. Né? Com o pavio para cima aí. Vamos pro chat, deixa eu pro chat. Já roletei em M1. Eu também, viu? Olha, 4 meses de mercado, só operei M1 M5. Eu, durante 2 anos de mercado, só fiquei operando, né? Eu era um operador de M1, era um operador de M5. Porra, velho, quantas salas de sinais eu já participei? Perdi a conta, né? Eu perdi a conta aí. Então, também, velho. No meu caso, no caso do JR, foi 2 anos, né? 2 anos aí. Então a visão que eu quero que tu pegue nesse evento, e a gente vai dando continuidade, é sobre tempos gráficos. Não adianta tu ficar preso em um tempo gráfico. Olha, velho, a mesma coisa o perito criminal. Pô, como que eu vou chegar, esse exemplo eu dou lá na mentoria, como eu vou chegar na conclusão que o vou usar outro nome aí, porque eu ia falar Silvio Santos, mas o cara já faleceu, né? Vou usar outro exemplo, o Anderson Silva. Como tu vai chegar na conclusão que o Anderson Silva matou o Bill Gates, se tu não tem pistas? Então a confluência, divergência, tu olhar em diferentes tempos gráficos não é nada mais, nada menos que um trabalho de perito. É como se fosse o perito criminal. Tem DNA do Anderson Silva na arma do crime. Pista número 1. Tudo começa a confluir ou divergir. O Anderson Silva não tinha um álibi, ou seja, no dia ninguém sabe onde ele estava. Pista número 2. Então tudo que eu observo começa a me dizer que o Anderson Silva matou a Anitta, certo? Tudo conflui. Agora, se tudo diverge, não tem DNA do Anderson Silva na arma do crime. Pista número 2, o Anderson Silva tem um álibi, ele estava jantando com a namorada dele. Divergindo. Mesma coisa o gráfico. Tô pensando em comprar nesse movimento lindo de alta. Olhei em M1, me diz para comprar. Olhei em M5, me diz para comprar. Olhei em M15, me diz para comprar. Olhei em M30, não tem order block, não tem obstáculo, tá com volume, me diz para comprar. Tudo, as pistas que eu olho estão evidenciando para uma compra e não para uma venda. Agora, olhei para as pistas, uma diz que sim, outra diz que não, melhor não operar. Então isso é a confluência e divergência. Pistas apontando para a mesma direção, compra ou venda. Podem apontar para direções opostas também. M15 está me apontando para uma compra. Candle verde com volume, grandão. Agora eu olho em M5, fechou um candle com um pavio gigante para cima. Aqui eu tenho perca de volume comprador e aqui eu tenho volume comprador. Uma coisa está divergindo da outra, ou seja, eu não consigo chegar na conclusão que o Anderson Silva matou a Anitta, porra. Eu não tenho pista.
Ou seja, eu não consigo, segundo a confluência, a divergência, segundo o que eu opero, o que o JR opera, eu não consigo montar uma posição. Não, prefiro não operar, porque os tempos gráficos não estão confluindo entre si. Tá? Não estão confluindo entre si. Um diz para eu comprar, o outro diz que a compra está perdendo volume, está perdendo coisa, né? Tá perdendo aí. Então, cara, é demais isso. Os membros aí do canal, os Prata da Casa, que estão utilizando Confluência, estão decolando, né? Estão olhando, porra, vou operar óleo em M5, tá? Óleo em M15, óleo em M30 e busco analisar isso, né? Porra, M30 tá bonito, M15 tá bonito, quero fazer uma compra, só que M5... M30 tá bonito, M15 tá bonito, quero fazer uma compra, só que M5 perdeu o volume, fechou, deixando um pavio gigante para cima. Opa, pistas, né? Então a confluência de tempos gráficos é algo fantástico, complexo pra caramba. Na minha mentoria fechada, a gente tem mais de 20 horas falando sobre cada confluência, cada divergência. Então tem muita coisa, né? Muita coisa. Que a gente leva em consideração para montar uma posição, para daí sim fazer uma operação legal. E isso, cara, isso não é algo que o JR inventou do mundo das ideias. Operadores de outros mercados utilizam a confluência e divergência entre tempos gráficos há muito tempo já. Lá no mini índice, lá no dólar, por isso que eles têm 10 monitor, 5 monitor. Então em outros mercados, a gente já está habituado com isso daqui. Com a convergência, divergência entre tempos gráficos. Agora em OB, o que a gente está acostumado é ser um operador de tempo gráfico, né? Eu sou um operador de M1, eu sou um operador de M5. Maior doideira que tem. Durante mais de 2 anos eu operei assim, nessa forma doida. E cara, começa a mudar quando tu começa a olhar em M5, M30, M15, H1. H1 tem uma confluência muito absurda entre M5, M15, M30 e H1, que são os 4 preferidos do JR. Entra também H4 e M1, só que esses 2 extremos eu uso menos. É os que eu menos utilizo. É os que eu menos utilizo. Viu? Buenas Goste, tudo certo? Uma alternativa é tu quebrar bem esses valores, tá? Tu quebrar bem esses valores justamente para tu não tomar uma sanção, um bloqueio, viu, Goste? Então uma alternativa, pô, tenho 15k para sacar, tu quebrar, sem pressa, né, para sacar. Se tu sacar vai em 10 dias esse valor, 10 dias é muito, talvez um pouco menos, tá bom. Então quebrar bem esse valor aí, fazer saques bem fracionados, tá? Bem fracionados. Por isso que eu curto muito trabalhar com risco diário, né? É muito bacana trabalhar dessa forma. Eu também. Então, esse é um dos modos aí mais bacanas de operar. Eu não me vejo mais hoje em dia operando sem confluir tempos gráficos. Os membros da minha mentoria, todo mundo faz isso hoje em dia. Não fica mais baseado em um tempo gráfico. Não, olha para todos. Né? Olha para todos ali. Tipo 3K por dia vai depender muito da tua conta. O quão negativada ou positivada ela tá. Pô, Jota, eu tô com uma conta aqui que eu já saquei pra caramba. Ou seja, ela tá muito positivada. Tu vai ter que quebrar mais. Agora, se a tua conta, às vezes tu não tem anotado, eu gosto sempre de anotar, né? Mas às vezes tu não tem anotado, tu pode olhar no histórico. Mas se tua conta tá bem negativada, ou seja, tu depositou muito mais do que sacou, aí dá pra sacar mais. Agora, se ela tá muito positivada, tu vai ter que quebrar bem. Vai ter que quebrar bem isso daí. Tá? Vai ter que fazer bem bacana aí a quebra desse valor. Ó, aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, desde a formação do fundo aqui, ó,
Esse tipo de movimento, para quem não sabe, eu não gosto de operar. Eu gosto de operar tendência bonita, clara, a favor de preço, de volume, sempre levando em consideração a busca por liquidez. Mas aqui, por exemplo, ó, M5 evidenciou, tá, a formação do fundo. M15, opa, cliquei com o botão direito. M15 me deu continuidade a essa formação de suporte aqui, essa formação de fundo. M30 também me deu continuidade a isso. Então, essa é a confluência. Nesse caso aqui, um caso que eu peguei do nada aqui agora, os 3 tempos gráficos tinha que olhar para outros, claro. E aqui, por exemplo, a gente tem um obstáculo que é a máxima, uma resistência aqui, o topo, né? Então, possivelmente eu não montaria uma posição comprado aqui, porque tem um obstáculo aqui em cima. Mas, porra, eles estão, os 3 tempos gráficos que eu olhei aqui pelo menos, M5, M15, M30, estão apontando para uma alta. Tá pegando a visão da confluência? M5 tá verdão, né? Desde a formação do fundo aqui, ó. M15 verdão e M30 verdão, sem perder volume. Perdeu um pouquinho, mas não tanto. Então, evidenciando por uma possível continuidade de movimento, uma possível alta. Eu não faria uma compra aqui por causa do obstáculo aqui em cima. Certo? Por causa do obstáculo aqui em cima. O ativo pode romper essa região e buscar liquidez? Pode. Aqui é uma piscina de liquidez aqui em cima, né? Uma piscina de liquidez. Ele pode vir aqui em cima capturar liquidez? Pode, mas eu espero isso acontecer para daí sim, né? Eu prefiro não fazer isso de modo antecipado. E o ativo, às vezes, na maioria das vezes, vir aqui travar aqui no order block, né? Não continuar subindo. Fiz uma compra, me ferrei. Então eu não faria uma compra aqui, primeiramente por esse motivo. Ia buscar mais motivos sempre. Tá? Mas, pô, tu olha para M5 subindo, tu olha para M15 subindo, tu olha para M30 subindo. Sempre esperar fechamento de candle, principalmente de M5 e M15, eu curto muito isso. M30 só às vezes, H1 só às vezes, tá? Mas M5 e M15, sempre fechamento de candle. Aí, pô, vamos supor nessa situação aqui, ó, que M30 fechasse perdendo o volume, fechasse com uma retração absurda para cima, ou seja, um pavio para cima, perca de volume M30, ou seja, os tempos gráficos não estão mais confluindo entre si. M30 evidencia perca de volume, enquanto M5 e M15 evidenciam obtenção de volume. Então tem várias coisas que tu pode, tu viu que dá para deixar um negócio muito complexo, né? Se tu começar a olhar para diferentes tempos gráficos. Eu trouxe 2 exemplos, o que podia acontecer aqui também é o exemplo número 1 que eu trouxe, né? Que é a divergência entre M5 e M15. Porra, M15 fechou bonito, M5 fecha com o pavio para cima nessa situação. Não vou comprar, M5 está perdendo volume. Já o segundo exemplo é de M30, né? Pode acontecer aqui também. Logo vai fechar candle de M30 daqui a 20 minutos. Assim, ó, se fechar assim, perca de volume. Vou dar zoom. Perca de volume, ou seja, divergência entre tempos gráficos. Agora, se fechar com volume, iria ser mais ou menos o nosso segundo exemplo ali, né? M5 alta, M15 alta e M30 fecha bonito e evidenciando uma possível continuidade de movimento. Só que aqui tem um obstáculo, né? Então, nossos 2 exemplos podem acontecer aqui, tudo depende do fechamento dos candles. M5, perca de volume, opa. M30 fechou com volume, opa. Pode convergir ou divergir. Lembrando sempre do obstáculo, levo muito em consideração isso daí, o tal do obstáculo. Então tu viu que dá para deixar muito complexo o negócio, né? Muito complexo aí o negócio. É possível chegar longe com uma banca de 50? Cara, eu acho que com risco diário de 50 pila dá para ir longe sim. Viu? Dá pra ir longe sim. Esse negócio de tem que ter um capital alto para lucrar, mentira. Tem que ter disciplina e profissionalismo. Tem que parar de operar destino de vela. Tem que parar de operar em M1 e M5. Isso é uma verdade. Agora que tu precisa ter um alto capital, mentira. Se tu operar de forma disciplinada e profissional, um risco de 50 diário basta. Viu? Basta. Eu vou deixar o link da minha mentoria agora. Tá? A gente tá com vagas ainda, matrículas. Quem tiver interesse, não tem interesse, segue pra frente, vai pra cima. Terça-feira cola aqui de novo. Dependente, né, de tu entrar ou não, quero te ver aqui toda terça, mas vou mandar para quem tem interesse. Muita gente aí queria entrar. Desde janeiro eu não abro uma turma, vou mandar aí. Não tenho interesse. Terça que vem esteja aqui, velho. Eu não fico de papo marketing como muitos tentando te convencer a entrar ou não. Quer entrar, entra, não quer, não entra. Não vivo da venda dessa mentoria, tenho 100 alunos,
se fosse para viver da venda disso daí, tava passando fome. 10 mil seguidores no Insta, então vivo mesmo das operações, né? Do meu dia a dia aí como operador profissional de OAB. Tem como operar profissionalmente. Viu? Mandei aí no chat o link para quem tiver interesse. Não tem, tranquilo. Segue aqui terça que vem, tá? Que eu quero continuar falando sobre esse jeito profissional de se operar.